Tá. Entrou aí, amor? Aqui nessa daqui não entrou ainda não, amor. Eu não tô conseguindo. Entrou assim? Aonde? Aqui no seu computador eu não consigo ter noção. Bom, aqui. Tá dando pra ver? Olá, pessoal. Viu? Tudo bem? Salve Maria. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero iniciar pedindo perdão. A gente sempre é tão pontual, mas hoje o nosso filho Gabriel teve um serinho problema para dormir e a gente necessita muito da esposa para fazer acontecer essas lives, né? Então, vocês me perdoem por causa disso, somos só nós aqui. E aí o filhinho teve necessidades e a Thaís não conseguia, porque eu fico sentado aqui, ela que dá o play, ela que inicia para mim estar me comunicando com vocês, né? Então hoje a gente teve esse imprevisto, mas vocês nos perdoem, por favor, porque hoje a live vai ser muito importante. Nós vamos falar sobre o Padre Pio e o seu grande mistério com a confissão, né? Então eu queria cumprimentar todos vocês, tá bom? Ma- Mandando um abraço para vocês. Pessoal, pera aí que eu tô com uma urgência aqui. Um instante só, vocês me desculpem, não saiam daí. Ó, tá aparecendo gíria dispositiva aqui, não tô entendendo. Tá aparecendo certo, ô, pessoal? Tá aparecendo assim, ó. Deixa eu ver, peraí. Tá aparecendo Tem deitado, 62 arrumado? pessoas. Não, eu não sei o que que tá acontecendo. Peraí. Denunciar, remover. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai, Peraí. quer remover? Não sei. Pessoal, vocês nos desculpem. A gente teve um problema técnico aqui. Eu não tô nem sabendo como resolver isso daí, mas são as Pergunta batalhas. se o pessoal daqui tá te vendo bem. Pessoal, é o seguinte, a gente está transmitindo para 2 canais ao vivo. Eu sou muito amigo do Tarcísio, que ele é fundador dos Soldados Católicos, é uma conta no YouTube que tem mais de 120 mil inscritos. E a gente está transmitindo para duas, então uma para o meu canal Anderson Reis Oficial e outra para os Soldados Católicos. Contrário. Agora, o vídeo estava ao contrário, Deise? Agora pergunta. Ixi, meu Deus do céu, vamos lá. Ó. Não sei. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se a gente vai conseguir transmitir pro Soldados Católicos Oficial. A minha esposa estava falando que o vídeo estava ao contrário lá no celular dela. Arrumou. Arrumou? Pergunta pro ela Tá pra bom. eles Pessoal, vocês que escreverem são aqui. dos Soldados Católicos, né? Primeiramente, boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Vocês estão conseguindo ver o vídeo direito aí? Falando que não tá ouvindo. Onde é que Eles estão tá? falando que não estão ouvindo? Peraí. Peraí. Mas acho que vai ter que cancelar aqui, ó. Está de lado, eles falaram alguma coisa assim, infelizmente. Pessoal, desculpa, a gente teve problemas técnicos, não estamos conseguindo transmitir para o canal Soldados Católicos, infelizmente. Vocês nos perdoem, essa primeira tentativa deu errado. Na próxima vez a gente procura tentar fazer de maneira mais correta para acertar, tá bom? Vocês me desculpem, eu gostaria muito mesmo de estar transmitindo para o canal Soldado Católico. O Tarcísio teve uma confiança muito grande, uma boa oportunidade, mas infelizmente a gente aqui sozinho aqui em casa, pessoal, que a gente criou um canal Apoia-se. Eu vou tentar montar um estúdio, né, bem pequenininho, com uma luz bacana, com uma câmera, a gente está correndo atrás disso. Cara, tá bom. Meu celular só funciona em pé, tá? Ah, é, Thaís? Verdade? Ah, então solta desse jeito aí, ó. Bom, vamos lá. O E a PC gente vai vai cair. tentar montar um estúdio, melhorar as coisas. Somos extremamente amadores nesse sentido. Nossa, que combate que tá aqui, meu Deus do céu. Misericórdia. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai estar falando sobre o maravilhoso Padre Pio e o seu grande mistério com o sacramento da confissão. Nessa live, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ou a gente vai amar mais o Padre Pio, ou a gente não vai amá-lo mais. Porque eu vejo que a devoção ao Santo Padre Pio, ela cresce muito no mundo inteiro. É um santo que ele é extremamente procurado. Mas eu gostaria de entender por que o Padre Pio é tão procurado assim.
Ele foi um dos únicos santos na igreja, foram muito poucos, né? Muito mais mulheres. Eu tenho. Tá falando isso, eu só terminando de arrumar. Eu tenho Desculpa, pessoal, hoje aqui está um combate muito grande. Até queria pedir para vocês, se vocês puderem rezar por nós nas terças-feiras. Você não sabe o chacoalhão que a gente sofre, né? Eu não sei se tem algumas pessoas que estão querendo ver a live. Aí entra na live, fica dando problema de um canto, problema de outro. Aí fala assim: vou sair desse canal, os caras tudo amador. Gente, a gente está começando agora. E hoje teve um problema em virtude dessa live que a gente vai colocar no canal Soldados Católicos. Mas a gente pede perdão para vocês porque a gente não sabia que ia acontecer as coisas desse jeito. Bom, vamos lá. Vamos ter paciência, né? Acontece que o Padre Pio, ele é um santo que ele cresce em devoção no mundo inteiro. As pessoas são atraídas, né, pelos carismas, pelo carisma do Padre Pio, que é muito bonito, por exemplo, como o seu dom de prever o futuro, né? É maravilhoso na vida do Padre Pio o dom de ler as consciências, o dom de cura física que o Padre Pio tinha. Tantas coisas belíssimas, curas aconteceram. O dom de prever o futuro, né, que o Padre Pio tinha, de ler as consciências. As pessoas procuravam o Padre Pio para diversas ajudas, para conselhos de tantas coisas na vida. O Padre Pio dava direcionamentos certeiros, né? Era uma pessoa que o Padre Pio tinha uma união fortíssima com Deus. É um dos casos mais extraordinários. Parece que Deus realmente exagerou, jorrou graça na vida do Padre Pio, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de ressaltar hoje, principalmente por ser um tempo de quaresma, é que na vida do Padre Pio, uma das coisas mais belas que eu contemplo, que eu olho para a vida desse santo sacerdote, era o Padre Pio e a sua vida no confessionário. Mas a primeira coisa que eu admiro muito no Padre Pio era a sua repugnância pelo pecado. Né? Pera um só, pessoal, tá meio difícil. Era a sua repugnância pelo pecado. Então tem um fato que mostra, assim, muito forte antes do Padre Pio se confessar. Um dia o Padre Peregrino, ele o viu num choro, mas com tanta contrição. Espera rapidinho, pessoal. Espera rapidinho. O Padre Pio estava num choro com tanta contrição e derramava poças de lágrimas e rezava muito, mas muito mesmo a Nossa Senhora em virtude de uma confissão que o próprio Padre Pio iria fazer. Agora, não consta na vida do Padre Pio que ele nunca tenha ofendido a Deus por um pecado mortal. O Padre Pio nunca cometeu isso e diante da grandeza de Deus ele olhava para a sua pequenez e qualquer coisa, por mínima falta que fosse, por qualquer miséria, por qualquer imperfeição, o Padre Pio derramava as suas lágrimas abundantes diante de Deus, né? Tem uma página aqui de um estudo que eu fiz sobre a vida do Padre Pio, que é uma coisa assim maravilhosa, onde narra isso que a gente está falando para vocês aqui, ó. O Dr. Franco Lotti nos disse que um dia encontrou o Padre Pio no quarto chorando. Ao perguntar ao santo por que daquelas lágrimas, ouviu responder: choro, pensando no dia que terei de comparecer perante Deus. E agora mostra uma outra história, que é mais ou menos isso que eu contei para vocês, do Padre Pio se preparando para a confissão. Ao se preparar para a confissão, invocava longamente Nossa Senhora e chorava. Aliás, derramava tantas lágrimas que só com elas, a meu ver, dizia o Padre Pellegrino, poderia ter cancelado seus pecados e os dos outros. Primeira coisa, Padre Pio invocava muito Nossa Senhora, porque como um bom filho, ele sabia que ela era medianeira de todas as graças, e que a graça que nós necessitamos para fazer uma boa confissão, o Padre Pio sabia muito bem a quem recorrer. E outra coisa, o Padre Pio ele tinha uma repugnância extrema, firme, forte do pecado. Irmãos, a gente precisa pedir a intercessão do Padre Pio, assim, verdadeiramente. Ele está bem escondidinho aqui, ó. Eu vou ficar até com ele mais próximo. É um Padre Pio meio jovem, né? Eu tenho várias imagens do Padre Pio esparramadas pela minha casa. Nós precisamos pedir ao Padre Pio essa graça profunda de ter esse amor tão profundo por Deus. E ao mesmo tempo esse amor profundo por Deus gerar no nosso coração uma aversão pelo pecado.
Porque naquela história em que tinha um menino dentro do convento do Padre Pio, ele tinha rasgado a sua calça. E quando esse menino tinha rasgado a sua calça, ele ficou chorando e estava gerando muito incômodo dentro do convento. E aí o Padre Pio disse num determinado momento, é verdade, às vezes quando a gente é criança, a gente rasga a calça mesmo, né? E o Padre Pio acalentou tanto o pai como o menininho. E aí um irmão religioso perguntou assim, Padre Pio, quando você era criança, você rasgava a calça? Aí o Padre Pio disse, não, eu não rasgava a calça. Então por que você disse aquilo, Padre Pio, pro rapaz? É porque eu queria dar um tipo de um alento, né? O menino estava chorando muito porque o pai dele estava nervoso com ele. E aí quando eu falei aquilo, o pai abrandou, o menino abrandou. Aí o Padre Pio parou um tempo e disse, né? Depois de um tempo de silêncio, eu nunca rasguei a calça quando criança, mas eu rasgaria a minha calça 10 vezes para não cometer um único pecado contra Deus. Você vê a grandeza de um santo, ela se manifesta firmemente no amor que ele tem por amor a Deus. E nosso Senhor vai dizer em São João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você vê pela vida do Padre Pio, quanto mais se ama a Deus, mais repugnância se tem do pecado. Isso é uma coisa muito marcante na vida do Padre Pio e de tantos outros santos, né? Então, o Padre Pio, antes dele ser uma pessoa que exigia dos outros essa vida reta, esse compromisso de não querer pecar, fuga das ocasiões, uma contrição perfeita, uma vida limpa, reta, santificada, ele mesmo era um exemplo vivo, né, disso que ele vivia. Agora, o que acontece? Eu tenho um livro que mostra o Padre Pio diante de alguns pecados, né? Assim, era muito comum na vida espiritual do Padre Pio e dos seus filhos espirituais. Pessoal, vocês que estão aí, tá? Eu quero pedir a vocês que vocês sempre ajudam a gente dando aquela curtida. Então, quando você dá um like, os algoritmos do Facebook ele começa a entregar mais. E sempre a gente tem pedido para vocês também aquela ajuda de compartilhamento. Convide os seus amigos para que eles possam estar nessa live, porque vai sair muita coisa importante aqui hoje. A gente vai falar coisas seríssimas da vida do Padre Pio, né? Então, era muito comum na vida dos filhos do Padre Pio, eles comentarem a reprimenda do Padre Pio, uma determinada bronca que o Padre Pio dava, né, mesmo ao confessar os filhos espirituais dele, ou pessoas que vinham de longe, e as pessoas acabavam muitas vezes não entendendo. Né, por que o Padre Pio é tão grosseiro? Por que o Padre Pio fala desse jeito? Por que ele é tão firme assim? Porque se diz, né, nos livros que eu estudei, que o Padre Pio ele mandava embora 50% dos penitentes. Você imagina, o Padre Pio ele era um tipo de sacerdote que o que aconteceu na vida dele é uma das coisas mais impressionantes na história da igreja. Gente, tinha que ter senha para conversar com o Padre Pio. E chegou um momento que aglutinou tantas pessoas, mas eu tantas pessoas conversar com o Padre Pio, que foi pedido a ajuda da polícia para organizar de maneira correta as pessoas que iam atrás do Padre Pio para não ter muita agitação, para não ter nenhum tipo de problema. Então você imagina, ia muitas pessoas. E o que atraía tantas pessoas se o Padre Pio ele era uma pessoa enérgica, brava? No confessionário, eu estava lendo à tarde o livro estudando, tinha um homem que o Padre Pio deixou de absolvê-lo durante 15 vezes. Né? O Padre Pio ele tinha uma sala que ele mandava as pessoas, que era para as pessoas ficarem em silêncio, rezando. E você pensa que o Padre Pio mandava as pessoas para lá 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Tinha pessoas que ficavam nessa sala que o Padre Pio mandava 8 horas esperando para se confessar com o Padre Pio. E quando reclamava, o Padre Pio exortava eles: vocês querem fazer o quê? De que maneira que vocês querem confessar? Tudo mal preparado, vocês ficam vindo aqui para pedir milagre, para pedir cura, mas vocês não fazem o que é essencial, é confessar os seus pecados, é mudar de vida. O Padre Pio exortava as pessoas, por quê? Porque há muitas pessoas procurando no Padre Pio somente os seus dons para a cura, para benefícios pessoais, e o que o Padre Pio visava era o quê? Era a conversão das almas. Né? Então, quer dizer, as pessoas conversavam com o Padre Pio e falavam, né, das suas exortações, do seu ensinamento, o que o Padre Pio falava em virtude de alguns pecados. Agora veja bem, irmãos, nós estamos numa época em que perdeu-se o sentido do pecado, em que as pessoas cometem atos gravíssimos, não afloram mais a sua consciência, não confessam mais esses pecados,
comunga-se em sacrilégio, vive uma vida afastadíssima do amor divino, com esses pecados mortais, e a pessoa não tem noção que aquilo é uma grave ofensa a Deus. Então eu vou falar aqui para vocês alguns pecados, né, que o Padre Pio exortava os seus penitentes a não cometerem mais, e aí você pode fazer o quê? Uma reflexão na sua vida. Escuta essa primeira leitura que eu vou falar aqui para vocês. Ó. Humberto Antonelli, entre 1954 e 1955, esteve em San Giovanni Rotondo e confessou-se com o Padre Pio. Quando terminou a acusação dos pecados, o padre perguntou: tem mais? E ele respondeu: não. O padre repetiu a pergunta e ele mais uma vez disse que não. E o santo perguntou pela terceira vez: tem mais? Recebendo mais um não, estourou a tempestade. O Padre Pio ficava muito enfurecido, muito bravo. Só que também tem uma coisa que eu preciso contar para você. O Padre Pio, ele ficava bravo, mas ele tinha um domínio sobre a ação dele. Um dia um padre estava junto com o Padre Pio, e o Padre Pio, assim, ele virou a sua cara de ira com uma pessoa, mas deu aquela bronca, aquele grito, eu não sei, né, pra vocês que viram o filme do Padre Pio, dava tapa na cara, gritava, apontava a mão, era bem colérico, bem bravo. Aí depois que o Padre Pio, ele dá a bronca, ele se volta para esse outro frade e começa a conversar numa mansidão. Mas ele falou assim: mas como que você fica irado num instante e depois você... Ele falou: olha, eu mantenho o meu domínio interior. Aquilo é para a pessoa sentir um pouco da ira de Deus, é para ela sentir um pouco de temor. Aí o Padre Pio falou assim: ó, fica tranquilo, aqui mora Deus. Ele começou a bater assim, ó, aqui mora Deus. Ele começou a bater no peito, né? E falou 3 vezes. Então não é que o Padre Pio, ele era constantemente daquele jeito. Eu já vi muita gente falar mal do Padre Pio, até pessoas que são da mesma ordem religiosa dele, falou: não, porque aquele homem era insuportável, porque ele era muito bravo. Mas calma aí, veja bem, você vai entender por que o Padre Pio agia desse jeito. Eu vou falar para vocês relatos assim seríssimos sobre isso, tá? Então vamos lá. O Padre Pio, né, estourou a tempestade, e o penitente conta com uma voz que não era sua, mas aquela do Espírito de Deus gritou: vai embora, porque você ainda não está arrependido dos seus pecados. Então a pessoa, ela não tinha nem muita noção do que era aquilo. Escuta só. O penitente diz: fiquei petrificado, inclusive pela vergonha que sentia diante de tanta gente. Tentei falar alguma coisa, mas ele foi ao encalço. Cala-se, tagarela. Você já falou demais. Agora quero falar eu. Ó, o Padre Pio, hein? Cala-se, tagarela. Agora quero falar eu. Sou eu que vou ter o domínio aqui. Agora o Padre Pio falava para ele. Olha que interessante. É verdade ou não que você frequenta os salões de baile? A minha resposta afirmativa disse: e você não sabe que... é verdade ou não que você frequenta os salões de baile? E você não sabe que a dança é um convite ao pecado? Surpreso, eu não sabia o que dizer. Eu tinha na carteira um cartão de sócio de um salão de baile, mas nem de longe me lembrei disso. Prometi emendar-me, e depois de um bom tempo, deu-me a absolvição. Em 2019, o que você acha que as pessoas acham de uma situação como essa? As pessoas acham a coisa mais comum ir para um baile, ir para uma balada, sair para essas coisas. A coisa mais comum, gente, é ver jovens de igreja. Aquilo que a gente fala, né? O católico Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. A pessoa vai domingo na Santa Missa, vai na semana no grupo de oração e sábado à noite ela está dentro de uma balada e fala que não tem nenhum problema. Veja bem, quem disse isso para o Padre Pio sobre o baile ser um pecado não foi nem um homem que se acusou das faltas, foi o próprio Espírito Santo que imbuiu o Padre Pio de uma ira severa contra o pecado daquele homem, porque ele disse mesmo: a dança de um baile é um convite ao pecado. Agora vamos lá, você acha que na época do Padre Pio, onde esse homem ia num baile, as moças se vestiam como hoje? Você acha que tinha essas músicas rocks, essas músicas de funk malditas, demoníacas, e ainda tem pessoas que inventam funk católico? Você imagina uma pessoa colocando a música do instrumental do funk, as moças dançando, rebolando, os rapazes dando todo o corpo na sensualidade. O Padre Pio falava: a dança é um convite ao pecado. São João Crisóstomo falava: aonde se dança, aí está o demônio. Claro que São João Crisóstomo estava falando sobre uma dança cheia de sedução, mas você que está me escutando, você sabe muito bem que não adianta você querer cristianizar determinados ritmos. Por quê? Porque o ritmo em si que está aquilo que leva ao pecado.
Você não pode cristianizar o funk de jeito nenhum. Eu sempre detestei, até hoje detesto, a música rock. Né? É um problema. E tantas outras pessoas que querem colocar o mundo dentro da igreja. Não, mas os tempos são novos, não precisa ser tão radical assim. O que São João Maria Vianney dizia? Que quando uma pessoa entra numa balada, o anjo da guarda fica para fora e o demônio acompanha para dentro. E não foi São João Maria Vianney que um dia atendeu em confissão uma moça e que perguntou para ela, não foi dentro de um baile que você começou a ver um homem dançando com muitas moças, ele era muito elegante, ele foi com uma moça aqui, uma moça ali, uma moça aqui, mas ele não foi atrás de você? Aí o São João Maria Vianney disse, pois saiba, era o demônio materializado e ele não chegou perto de você porque você estava com o escapulário de Nossa Senhora. Olha só que coisa, mas aí você fala isso daí nos dias de hoje? Não, não pode ser tão radical assim. Não pode ser desse jeito, não. Mas com o que eu vou me divertir? Eu vou fazer o que no sábado? Vai rezar, vai fazer leitura espiritual, vai cuidar da salvação da tua alma. Ah, porque o jovem ele tem que ter alguma coisa para fazer. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Eu passei quantos sábados à noite na minha casa, buscando o Sagrada Escritura, estudando livros da igreja. Por quê? Porque eu não queria mais aquilo para minha vida, aquilo não agregava. Aquele tipo de música me lembrava do pecado que eu cometia. Aquele tipo de música me tirava do meu recolhimento, do meu silêncio, para mim estar buscando a Deus. E quantas pessoas que acham que isso daí é uma coisa tão normal. Olha como que as moças vão vestidas hoje. Olha como que as mulheres vão pra balada, bebedeira. As pessoas querem ficar uma com a outra. Ficar, isso não tem nada a ver com a vida cristã. Entendeu? Quando uma pessoa namora com outra, ela admira a alma da pessoa. Em primeiro lugar, depois ela admira a pessoa, ela conhece, depois ela ama e tem um caminho de oração, um diálogo para começar um namoro, para ver se desemboca num casamento, que é um caminho sem volta, e precisa ter uma seriedade. Na balada um vai ficando com o outro. Tantos jovens de igreja que vivem uma vida perversa, que vivem indo nesses lugares contaminados, intoxicados. Agora não é só jovem não. Um dia eu fui pregar num evento cheio de senhora indo para baile de terceira idade, querendo pegar fogo que nem mocinha. Em vez de se preparar para a boa morte, de fazer bom exame de consciência, de rezar, de purificar o coração, são mundanos. Querem viver a vida do mundo. E o que o Padre Pio disse para ele? Gritou com ele. Por quê? Porque falou, ó, a dança é um convite ao pecado. E a Sagrada Escritura manda o quê? Eclesiástico 21:2, foge do pecado como se foge de uma serpente. Só que nessa época não tinha nada parecido com o que tem hoje. Tá? No baile funk, quantas meninas que engravidam, aí depois que ela tá grávida, vão perguntar, quem que é o pai do seu filho? Eu não sei, o meu filho é filho de bonde, porque desgraçadamente, em alguns baile funk, a moça entra para ganhar desconto sem a sua roupa íntima, e lá os rapazes penetram ela tem relação sexual com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 ou mais, e aí depois ela fica grávida, não sabe de quem é o filho. Não, meu filho é filho do bonde. Você tem noção do tempo em que estamos, da onde chegamos? E se o Padre Pio já vociferava com força total nessa época contra os bailes, você imagina o que ele não diria hoje? Você imagina o que o Padre Pio, olhando para a situação do mundo de alguns católicos, não diriam hoje? Meu irmão, minha irmã, se você está me assistindo aqui, se você é mundano, se você costuma ir para esses lugares, se você costuma frequentar lugares onde podem te levar ao pecado, escuta o recado do Padre Pio para você, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Eu conheço uns amigos que era de uma comunidade que eu frequentava, que o pessoal hoje é só balada e tem gente que tá fumando maconha, indo pra casa de prostituição. Era um grupo de jovens maravilhoso. Tá todo mundo descendo a rampa do inferno. Por quê? Porque lá dentro você não vai amar Deus, você não vai ter recolhimento. Você não vai ter uma vida virtuosa, você não vai guardar os seus olhos. Então, ó, o Padre Pio, ele via, tá bom? Isso daqui como uma coisa extremamente seríssima. Então eu não sei como que as pessoas vão continuar olhando o Padre Pio. Se vão continuar muito admirando ele. Ah, não, porque eu gosto do Padre Pio, mas eu gosto dessa parte dele, mas só não gosto da maneira com que ele tratava muito o pecado. Padre Pio amava a Deus, era radical. Padre Pio seguia o caminho da porta estreita. Os católicos mundanos devem ter ojeriza do Padre Pio. Quantos amigos que caminhavam comigo, que eram de fé profunda. Às vezes eu vejo
algumas coisas deles no Facebook, chega a dar vergonha da decadência moral. O quão mundanos são. Só escuta música mundana, só anda com companhia mundana, não tem recolhimento, não tem nada. Ó, infelizmente, chega a dar dó. Chega a dar dó, misericórdia. Se você tá me escutando aí, você tá indo para esse lugar, renuncia isso daí. Sai fora. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Mas o que você acha das baladas católicas? Eu não vou nem a pau, porque o ritmo é o mesmo. O ritmo é o mesmo. Ah, não, mas está fazendo aquilo lá para tirar o jovem do mundo. Aí o jovem vai lá e encontra a mesma coisa, o mesmo ritmo, a mesma dança. Eu, particularmente, não gosto dessas baladas católicas, não. Ah, mas se você trazer o jovem para a igreja, ele não vai gostar muito desse negócio de piedade. Mas com o Padre Pio a coisa era diferente. As pessoas do mundo iam lá com o Padre Pio e viam ele celebrar missa e se convertiam. Por quê? Porque o Padre Pio, ele não ganhava as almas com entretenimento, ele ganhava as almas com sacrifício, com oração e com adoração. Então é justamente o que Nossa Senhora disse em Fátima: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. A metodologia de 2000 anos da igreja, dos santos, sabe, São João da Cruz, Santa Teresa, Padre Pio, São Francisco, mas os tempos mudaram. Então mudaram, é que os homens deixaram de rezar, por isso que o demônio tomou campo. É isso que está acontecendo, está cada vez pior. Agora vamos lá ver uma outra situação em que o Padre Pio falou aqui de um pecado. Em 1963, fui confessar-me com o Padre Pio, encorajado e acompanhado por Paulo Sartori. Nem sequer deixou que me ajoelhasse e já foi me agredindo com uma tremenda rajada de palavras de fogo. A palavra menos pesada que o Padre Pio usou com essa outra pessoa aqui foi porcalhão. Morri de vergonha. Aí ele vai dizer aqui no seu relato ainda aqui, ó: com a ajuda de Deus, consegui finalmente me afastar do confessionário e depois de me ter retomado de um certo estado de confusão, fui ter com outro sacerdote que me disse: Padre Pio tratou você assim, foi por afeto. Amor, abre a janela alguma coisa, eu tô com... Foi por afeto. Ele quer que você se salve, né? Então veja bem, foi por afeto e o Padre Pio queria que ele se salvasse. Aí ele vai dizer assim, ó: e depois de ter me escutado com paciência, sentenciou: você deve entrar na linha. E olha o que o homem vai dizer aqui, ó: eu tinha uma religiosidade superficial. Achava que salvaria minha alma só com as orações da noite e o sinal da cruz de manhã. Até me confessava, vai dizer ele aqui, mas continuava pecando. Traía minha família e o comércio que eu exercia nem sempre era justo. Após o encontro com o padre, porém, algo começou a mudar. Aos poucos fui descobrindo que o meu grande pecado era o de não me arrepender. Escuta aqui, pessoal, quantas pessoas que têm essa religiosidade superficial? Acorda de manhã, um sinal da cruz: Senhor, abençoa meu dia. E quando a pessoa fala, Senhor, abençoa meu dia, o que será que essas pessoas pensam? Não, Senhor, abençoa meu dia, porque eu quero fazer alguma coisa boa no meu trabalho, não me permita nenhum acidente, cuida da minha família. Mas ela não pede assim: Senhor, que eu te ame mais, que eu evite mais o pecado, que eu tenha uma alma caridosa, que eu adquira virtudes, que eu tenha domínio próprio, que eu tenha uma alma eucarística, que eu ame mais a sua Mãe Santíssima, que eu ame mais o seu coração. Imagina, né? São pessoas que são superficiais e rezam somente se importando com as suas necessidades. Não quer saber de amar a Deus, não quer saber de seguir mandamentos, Sagrada Escritura, meditar, compreender as coisas espirituais. São pessoas que rezam somente com interesses, entendeu? É de uma superficialidade que chega a amedrontar. E aqui vai continuar dizendo aqui, ó. Ele vai dizer: e oração à noite, fazia o sinal da cruz. Me confessava, mas traía a família. Quando se fala assim, trair a família, o que será que ele fazia? Provavelmente ele deveria cometer o pecado do adultério. Entendeu? Traía a família dele. Entendeu? Aquela religiosidade superficial. Quantas pessoas que vão em vários santuários marianos, acende a vela, faz promessa, anda de joelho, sai daqui do Brasil, vai para outro país, faz uma promessa, pede aquilo, pede aquilo. Se a graça acontece, abandona os sacramentos, vai embora da igreja, não adora, não reza, não lê a Sagrada Escritura, não modifica de conduta. Mas para que isso? Para quê? Aí o Padre Pio tá mostrando aqui, ó: vai embora, porcalhão.
Sua vida, ela não é cristã católica. Entendeu? Você não vai receber o perdão porque você não tem arrependimento, você se confessa mal. Entendeu? Você vem e se confessa, mas você não se emenda de vida. Você rouba no seu trabalho, você é um trapaceiro, você não tem a virtude da justiça. E o Padre Pio aqui, ó, detonando. Agora me fala uma coisa, fez mal para ele? Ele teve que depois ficar passando por oração de cura interior, porque ele foi rejeitado pelo Padre Pio, porque o Padre Pio deu uma bronca nele, porque ele é um católico cheio de mimimi, que parece um cristalzinho, qualquer coisa que fala quebra, não vou mais para a igreja, não, porque o padre me tratou meio mal, ele foi... Que nada! Aquele homem entrou em si. Quando ele recebeu uma negativa com o poder de união com Deus que o Padre Pio tinha, sabe o que o Padre Pio fez ele pensar? Pensa na sua vida, olha para dentro de você. Você está sendo enganado por Satanás, você está sendo levado ao inferno, pensando que você tem uma vida piedosa, porque você faz o sinal da cruz de manhã, faz o sinal de cruz à noite, que você faz uma novena, mas falta na missa, porque você vai no santuário de Nossa Senhora e nem sequer visita a capela do Santíssimo Sacramento. Tem muita gente que está fazendo assim, entendeu? Um monte de gente está fazendo assim. Aí na mão do Padre Pio, esses rodavam. Mas rodava para quê? Rodava para melhorar. Aí ele falou o quê? Porém, algo começou a mudar. Aos poucos fui descobrindo que o meu grande pecado era o de não me arrepender. Agora, sendo sincero, você que está assistindo aí agora ou que vai assistir depois no vídeo, você não tem sido esse católico, não? De fazer um sinal da cruz de manhã, um sinal da cruz à noite, não faz exame de consciência, está fazendo uma confissão pior do que a outra, não se arrepende. Não se examina. Passou a quaresma, mas não consegui mudar nada, não cumpri propósito, não fiz nada. Né? Entendeu? Confissão uma mais sacrílega do que a outra, sem contrição, sem arrependimento, sem exame, sem cumprimento de penitência, mas a vida vai me levando, a vida leva eu. Gente, por isso que o Padre Pio, ele precisa crescer em devoção, porque o Padre Pio é um instrumento de Deus, de graça, de misericórdia e sobretudo contra a força de Satanás. Por que você acha que quando o Padre Pio estava morrendo, perguntaram assim para o Padre Pio: por que o senhor está chorando? Porque ele falou, eu sei que depois que eu morrer, Satanás vai tomar conta do mundo. O Padre Pio, ele é uma espécie um pouco diferente, né, do Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, ele foi um grande escritor, claro, um grande santo, de sétima morada. Mas o Padre Pio, ele não era esse teólogo que ficava escrevendo, mas a vida do Padre Pio era, assim, a face de Jesus Cristo, né? Uma filha espiritual dizia, Jesus pregado na cruz e Padre Pio pregava em Jesus. Ele podia dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E do Padre Pio jorrava essas graças que, por exemplo, fazia com que acontecesse, por exemplo, uma conversão, uma mudança de vida como esse homem. Olha aí que beleza, ó. Toda terça-feira a gente está fazendo as lives, 490 pessoas assistindo, 273 likes. Meus irmãos, vamos curtir mais, isso daí ajuda a propagar. Cata o seu dedo católico, dá um like aí firme para esse maravilhoso do Padre Pio. Que graça esse santo para a Santa Igreja Católica. Oh, meu Deus do céu. Ser católico é um privilégio. Ser católico é um privilégio, é uma graça de Deus que eu vou te falar aqui, que é uma coisa assim, olha, tremenda. Então aqui, ó, o Padre Pio, ele exigia uma boa preparação, uma contrição, e se não tivesse assim, rodava, né? Vamos aqui para outra coisa, né? Sobre as acusações do pecado. Escuta aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica vai dizendo o número 1455. O homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado e assume a responsabilidade dele. Quantas pessoas que vão na confissão, mas não confessa pecado, fala da vida do irmão, da irmã, do primo, do tio, do marido, da esposa, né? É para você contar o seu pecado. Tem gente que fica dando volta, e não sabe nem o que fala na confissão, né? O catecismo continua dizendo, os penitentes devem na confissão enumerar todos os pecados mortais de que tem consciência depois de se examinar seriamente. Você lembra lá, o homem ficava 8 horas, o Padre Pio deixou ele se examinando porque se examinava mal. Você que está vendo essa pregação, tanto do Anderson Reis Oficial como dos Soldados Católicos, quanto tempo que você tem se examinado para fazer as suas confissões? Você gasta tempo, você entra dentro do seu interior, e qual que é o critério do seu exame de consciência? É os 10 mandamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, baseado no catecismo, na tradição da igreja, naquilo que os santos ensinam. Por isso que há uma grande necessidade da leitura dos bons livros. Entendeu? Porque esse pessoal da teologia da libertação, o inferno existe, demônio não existe, pecado mortal não existe pecado venial, não existe nada, Jesus já morreu na cruz, tá todo mundo salvo. Você acha que o povo quer gastar tempo com esse negócio aqui, de fazer autoexame de consciência? Quer nada, né? E olha aqui,
o que aconteceu? Um sacerdote foi confessar com o Padre Pio, ele falou assim, você mentiu? Ele falou assim, talvez. Mentiu ou não? Você não mentiu, por que dizer talvez? Padre Pio não era de brinquedo, não. Mentiu ou não? Se mentiu, por que você está falando talvez? Mentiu ou não? É pecado ou não é? Né? E aqui tem uma história muito bonita também, muito legal. Mário Sanz, em 1964, aproximava-se ao confessionário mais para pedir a vista do corpo do que a da alma. E o Padre Pio fez a pergunta ritual: há quanto tempo você não se confessa? O padre precisa perguntar. Porque se a pessoa fala assim, um mês, ela tem confissão regular. 2, depende. 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do estado de alma da pessoa, ele vai, né, dar um direcionamento diferente. Agora, eu vou pregar nas missões por aí. Antigamente eu perguntava, um sacerdote pediu para mim não fazer mais isso. Quem não se confessa há 15 anos aqui? Um monte de gente levantando a mão. Há 10 anos, um monte de gente levantando a mão. 5 anos. Só que é interessante, o pessoal tá lá orando em línguas, levantando a mão, repousa no espírito, acontece um monte de coisa. E eu me pergunto, João capítulo 16, versículo 8 vai dizer que quando o Espírito Santo vier, convencerá a respeito do pecado, do justiça e do juízo. Essas pessoas vivem essas experiências, será que são genuínas? Eu acredito nas que têm a experiência genuína com o Espírito Santo e as que não têm. Porque não é possível uma pessoa que está 10, 15 anos no evento sem confessar e vai comungar em sacrilégio. Eu disse que eu fui numa vez no retiro e vi uma moça tendo uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mas ela ficou 3 dias sem comer, não parava de orar os seus pecados, andou 20 quilômetros para ir confessar e depois emendou de vida. E chorava na hora que estava confessando. Por quê? Porque doía, né? O coração dela por ter ofendido a Deus por causa do pecado. Mas quantas pessoas, né, que não estão na igreja há anos sem confessar? Aí o padre perguntava, há quanto tempo, né, você está sem confessar? Não lembro, respondeu essa pessoa. E quando ela respondeu, não lembro, o que você acha que denotava nela? Uma falta de preparação para a confissão. Sabe o que é isso daí? Isso daí é brincar com os sacramentos. Isso ofende a Deus. Você está indo confessar os seus pecados com o sacerdote, que você vai receber uma absolvição do próprio Deus, e deve-se fazer uma boa preparação, né? Deve-se estar bem preparado. 538 pessoas na live, graças a Deus, cada vez mais vai entrando. Só que agora, pessoal, vocês que estão entrando agora, da próxima vez, tenta chegar no horário. A gente entra 21 horas, hoje teve um atraso por causa de problemas do meu filho, para você pegar a pregação inteira. Ou depois você assiste ela na internet, porque ela fica no meu canal. Inclusive, eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. A gente bateu 15 mil seguidores. Deus abençoe. Obrigado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Aperte o botão do sininho, porque quando a gente entra, você recebe a notificação. Tá? E eu convido vocês também que estão no meu canal para se inscreverem no canal do meu Tarcísio, do meu amigo Tarcísio, o Soldado Católico, porque é um canal muito abençoado mesmo, meu irmão, muito bacana. Bom, pessoal, obrigado. 555 pessoas. Será que o Padre Pio hoje vai bater o recorde aqui? Bendito seja Deus por isso, porque é um santo muito amado. E aí ele, né, ele não estava se preparando bem, né, mostrava falta de preparação. O santo confessor guardou um momento de silêncio e depois continuou. Vai à missa? Aí, olha o que respondeu. Faltei umas 10 ou 20 vezes. Padre Pio disse, depois do 10, vem o 11 e não o 20. Vai embora. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vai confessar, se ela faltou 5 vezes na missa, ela tem que falar, faltei 5 vezes. Se foi 6, 6, se foi 7, 7, se foi 10, 10, se foi 15, 15. Ela vai fazer o exame de consciência. Se ela não lembrar, ela vai falar assim, ó, eu não consigo lembrar mesmo. Mentiu, quantas vezes? 1, 2, 3. Caiu no pecado da masturbação, quantas vezes? Tal. Roubei, quanto? A pessoa precisa fazer isto. Né? Por que vocês acham, pessoal, eu tenho divulgado esse livro com força, Confessai-vos Bem? Eu acho que é um dos melhores livros. Eu disse para vocês, o Padre Luiz, lá de Goiânia, me encomendou 120 livros, a gente está mandando amanhã. Por quê? Porque as pessoas não sabem se confessar bem, elas precisam aprender a fazer a coisa certa diante do sacerdote, né? E aí o Padre Pio disse assim, né? Vai embora. Posso voltar? Perguntou o penitente. O Padre Pio falou, sim, mas você deve fazer um bom exame de consciência. O Padre Pio não mandava embora porque ele era louco, porque Deus mostrava a situação e a pessoa não tinha feito um bom exame de consciência.
Aí ele vai falar assim, ó, ao exigir os números exatos de pecados graves, o santo dava ao penitente também a motivação moral do seu rigor. Confessara-se acusando de ter tido maus pensamentos contra a castidade. O padre perguntou quantas vezes? Respondeu 6 ou 7. E o padre Pio falou, 7 não é a mesma coisa que 6, porque indica um pecado mortal a mais. Vocês estão entendendo aqui o que o padre Pio está fazendo? Ele está mostrando a gravidade do pecado e como a pessoa ela deve ter consciência e se preparar bem. Porque tem pessoa que não se arrepende, que não tem consciência, que não quer renovar a propósito. Ah, eu vou confessar para poder comungar. Ah, eu vou confessar porque eu vou viajar e estou com medo de ir para o inferno. E se o avião cair? E se eu sofrer um assalto? E se o carro bate? Assim, não é assim não, gente. O Padre Pio não ensina assim. Por isso que eu estou falando para vocês aqui agora, ó. Assista o filme do Padre Pio. Leia livros sobre o Padre Pio. Procura sobre o Padre Pio. O Padre Pio deve ser um santo conhecido pelo seu coração. Você deve pesquisar sobre ele. Tem um homem de Deus, o nome dele é o Sr. Odair Gutierrez. Eu não sei se vocês estão inscritos no canal dele, Associação Regina Fidei. Todo dia ele tem postado no site dele, no YouTube, um vídeo sobre o Padre Pio. Isso daí tem feito um bem para as almas. A gente percebe o quão é importante a presença do Padre Pio. Eu tenho falado do Terço dos Homens. Você que é de São Paulo, por favor, homem, você que é esposa de algum... se você mora em São Paulo, motiva o seu marido aí no Terço dos Homens. A gente vai começar dia 24, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, ao lado do Poupa Tempo. No primeiro dia, nós vamos ter uma bênção com a relíquia do sangue do Padre Pio, porque o Padre Pio tem atraído as almas, ele tem tirado as almas do pecado, convertido pessoas, dando direcionamento do que devemos viver uma vida santa. Tá? Aqui ele mostra como funciona bem, né, essas questões. Agora, olha o que o Padre Pio, diante de um outro pecado, mostrava para nós, né, a sua grande repugnância aqui, ó. Luciano Liberala havia se confessado fazia pouco tempo na sua cidade, mas aproximou o confessionário do Padre Pio principalmente para recomendar a ele a saúde de sua mãe. Contou ele depois de receber a absolvição. Enquanto me levantava para ir embora, o padre me perguntou e disse, quanto àquela coisa, corte imediatamente. E eu tendo entendido ao que aludiu, o padre respondi, mas padre, eu quero, rezo, me esforça. O santo replicou, corta imediatamente. Sim, respondi e me afastei. Aquela coisa a qual acenava o padre era a relação que eu tinha com uma moça. A conhecera e me apaixonara, tanto que pretendia levá-la ao altar. Mas depois de um ano que saímos juntos, um dia ela me confessou que já era casada. Fiquei muito mal. Tentei afastar-me dela, mas não conseguia. Ao Padre Pio não disse nada para não complicar o pedido da graça para a saúde da minha mãe. Daquilo eu só havia falado na confissão em Veneza, onde eu vivia. Voltei para casa, a moça foi chamada em Bolonha por questões familiares e eu nunca mais vi. Entendeu? Se você está assistindo esta pregação e se você está numa situação de adultério, corta, porque o Padre Pio está falando para você, isso daí vai arrebentar com a sua família. Se você é um homem e está saindo com mulher do seu trabalho, você é um homem casado, você não deve ficar de sorrisinho com meninas, você não deve ficar de graça com mulheres, tá? Eu tenho muitas mulheres que me mandam mensagem, mas teve uma que um dia começou a falar muito da vida íntima dela, com o esposo dela, imediatamente falei, ó, sobre essas coisas, entende melhor a minha esposa, fala com ela, tá? Entendeu? Eu procuro ser extremamente prudente, porque há um inferno de pecados de adultério sendo cometido, é tanta família sendo arrebentada, é tanta família sendo desgraçada, e isso daí é principalmente com as pessoas dentro da igreja. O cara entra lá, ó, numa crise no casamento dele, aí ele vai lá na igreja, na pastoral onde ele participa, no grupo onde ele participa, vai vir aquela menina toda carente, cheia de amor pra dar, aí a pessoa só vai indo, ó, na fileira, nossa, mas a minha esposa em casa tá tão difícil, que menina bonita, cheirosa, atenciosa, vem toda aquela ilusão do diabo, cai no pecado da adultério e acaba com a sua família.
Você também, mulher, vigia, porque antigamente a grande tristeza era a reclamação dos homens que traíam as suas mulheres. Hoje em dia também há muitas mulheres que estão traindo seus esposos, entendeu? Faz como o Padre Pio, corta, há tempo para arrependimento. Você ainda não morreu, você ainda não foi para o julgamento final. Se você está vivendo uma situação irregular, de adultério, está tendo uma amante, está saindo com outra pessoa, ó, a palavra de ordem do Padre Pio é essa: corte imediatamente, bloqueie o número, entendeu? Sai fora, fala com a pessoa, não quero mais, entendeu? Viva a sua fidelidade conjugal. Não tem essa não, de você vai, não, porque seu casamento tá ruim, né? É meio estressante viver esse casamento, você tem direito, né, de sair com uma outra mulher, você de sair com outro homem. Ó, quem vai dar esse conselho, sabe quem que é? É Satanás do quinto dos infernos, entendeu? O Padre Pio tá ensinando aqui, ó, pra nós, a moral da igreja: corta. Tá? Mas eu não tô conseguindo. Reza, jejua, vai pro rosário, vai pro Santíssimo Sacramento, vem pro terço dos homens junto com a gente, vai pra uma pastoral na sua cidade, vai ler a Bíblia Sagrada, vai fazer penitência, mas corta esse maldito desse pecado do adultério, porque isso daí vai acabar com a sua família, entendeu? O Padre Pio é assim, ó, enfático. Entendeu? Não tem que ficar com muita onda, não. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessantes no Padre Pio é a do tecido. Essa daqui é demais. Em São Giovanni Retondo, na ordem terceira franciscana, uma mulher assistia aos pobres, aos quais distribuía o que a caridade doava. Olha isso daqui. Um dia, a uma moça que ajudava nesse setor, foi entregue um bom corte de pano. E sendo ela também carente, levou para fazer um vestido. Foi-se confessar com o Padre Pio, que logo no início do colóquio sacramental disse: você está com as mãos sujas. Ela, sem entender o que o padre queria dizer, replicou: não, padre, lavei. E o santo disse: e aquele pano que você levou? E a mulher disse: mas era para os pobres, e eu sou pobre, acrescentou a jovem. O padre esclareceu: sim, mas devia ter pedido, não era dela. Gente, quando eu li essa situação, eu lembrei que um dia eu fui no mosteiro do Padre Eugênio. Pessoal, vamos lá. Vamos dar um like nesse negócio, compartilha. Que, olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu tô achando que hoje o Padre Pio vai bater o recorde de 600 curtidas aqui. Vamos lá. Aqui está dizendo aqui que o Padre Pio, então, falou isso daí pra ela. Agora veja bem, gente. Um dia eu tava no mosteiro do Padre Eugênio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um retiro de silêncio lá. Quem é de São Paulo, no Mosteiro Regina Patis, eu tenho indicado 2 mosteiros onde eu faço. Né? No Mosteiro Regina Patis do Padre Eugênio, no pessoal do Verbo Encarnado, e eu tenho um desejo muito grande de poder fazer também um retiro de silêncio lá no pessoal da obra dos Santos Anjos, do Mosteiro da Santa Cruz. E aí um dia eu estava lá, né, nesse mosteiro, eu passei e tinha um pé de mexerica. Eu levantei a mão e peguei umas mexericas. Eu gosto muito daquelas mexericas pequenininhas, acho que chama até carioquinha. Aí o padre falou assim: você pegou a mexerica ali? Eu falei: sim, peguei. Ele falou: mas por que você não pediu? Eu falei: nossa, padre, eu vim aqui bastante tempo. Tá? Eu falei: não, mas não é seu. Qualquer coisa que você pegar aqui dentro do mosteiro, você tem que pedir. Eu fiquei com raiva do padre na hora. Eu falei: nossa, mas o que é isso? Eu frequento aqui há tanto tempo, trago tantas pessoas aqui. E o padre me deu aquela exortação. E na época eu fiquei chateado com ele. E agora, lendo a vida do Padre Pio, né? A Thaís Oliveira tá falando aqui, ó: parem de conversar entre si, atenção à pregação. Se tiver gente que tá causando, que tá disseminando discórdia, eu vou falar que eu vou ter que bloquear. Entendeu? Porque tem gente que é chata pra caramba. Por isso que eu não fico lendo os comentários. Pra não perder atenção com as pessoas que são chatas, que só querem gerar polêmicas. É um orgulhoso, doente, soberbo, que só quer ficar causando e enchendo o saco. Se tiver depois, eu vou ver aqui nos comentários. Se tiver alguém aqui, eu vou dar um bloco, mas tão delicioso na sua fuça, para você parar de ficar vindo aqui no meu canal enchendo o saco. Você tá escutando? Eu vou analisar aqui. Se você continuar, eu vou dar um bloco para você não vir mais aqui, hein? E aí, ó, o padre falou: mas devia ter pedido. Quantas vezes que a gente pega alguma coisa emprestada, por exemplo, livro, aí não devolve mais? Não é seu, não é meu, a gente tem que devolver. Você pediu emprestado, né? Entendeu? Então tem que devolver. Pega uma caneta emprestada, tem que devolver. Tem que devolver.
Entendeu? Não é minha. É da outra pessoa. Então devolve. Você vê, ó, o Padre Pio ensina isso daqui, né? Agora aqui, ó. Maria Mancini conta o que aconteceu com sua mãe. E devendo descer de Biella para... É uns nomes em italiano que eu não vou saber falar bem. De Biella para Gioia del Chole, seu país natal, resolveu passar também São Giovanni Rotondo para falar com o Padre Pio. Ô, Thaís, minha esposa, na próxima vez eu vou ter que pedir para você ficar administrando o computador, porque tem crianças aqui que deveria estar dormindo agora que está causando. O pessoal falou aqui, ó, tá dando até o... Não, não, vem cá, a minha esposa, a Maria Clara, acordou. Não, é porque o pessoal tá reclamando que tem gente que tá fazendo arruaça aqui na live. E a gente tá tentando fazer... Não, eu tô falando da próxima vez. A gente tá tentando fazer um trabalho sério, pessoal. A gente não tá brincando aqui nessas lives. Não, Thais, não é pra agora não, amorzinho. Eu só tô te dando... Só tô te falando aqui. A gente vai resolver o problema. Entendeu? A gente vai resolver o problema, porque a gente fica aqui, ó, rezando, estudando, querendo levar para você uma palavra séria. Todas as terças-feiras, ó, a gente tá com 593 pessoas, quase 600. Isso daqui mostra o quê? Interesse. Aí tem quem? As pessoas chatas que querem ficar entrando aqui para causar. Vai dar bloco em você, meu irmão ou minha irmã, porque normalmente isso deve ser coisa de homem. Aqui, ó, depois eu vou falar com... Depois eu vou estar falando aqui com meu amigo aqui que tá dando a dica aqui. Então, beleza, pessoal, vamos começar, não vamos deixar essas pessoas ficar aqui, tá vendo, pessoal? Bom, e aí o que aconteceu, ó? Está dizendo aqui, ó. Foi-se, confessou e disse que havia faltado a missa no domingo anterior porque chovia muito. Sim, respondeu o Padre Pio, mas quando você viajou para vir aqui também estava chovendo muito, observou o Padre Pio. Gente, faltar de domingo na missa é pecado mortal. É necessário que depois que uma pessoa falte na Santa Missa, ela confesse, porque ela rompeu com o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí depois ela precisa confessar o seu pecado para poder comungar novamente. Gente, tem um monte de católicos, né, que falta na missa e que não tem a consciência aflorada que isso foi um pecado grave. Eu não falei na minha live, se você não assistiu, Precisamos de Almas Eucarísticas, falando justamente sobre esse problema, que foi falado que 5% dos católicos em São Paulo frequentam a missa. E o Padre Pio falou para ela, mas chovia muito. Mas por quê? Você é de açúcar, meu Deus do céu? Faz um sacrifício, abre um guarda-chuva, se molha um pouco. Mas sabe o que isso daí é, gente? É falta de amor a Deus. As pessoas que estão no pecado, que não rezam direito, que não têm vida virtuosa, não vai se importar se está chovendo, e você vai ter uma missa. Agora fala que é um evento onde ela vai poder ser premiada para ganhar o dinheiro. Qualquer coisa parecida que pode trazer benefícios físico, financeiro, alguma coisa assim. Vê se a pessoa falta. Falta nada. É falta de interesse por amor a Deus. O Padre Pio já explica. Então, ó, Santa Missa, prioridade na nossa vida, né? O Padre Pio ensina isso. E aí, as pessoas podem falar assim, nossa, mas ele era muito duro. Bom, vamos ver aqui o que um santo falou dessa questão da dureza do Padre Pio. Da dureza do Padre Pio. Eu vi aqui, ó. Eu marquei aqui hoje. São João Paulo II, olha que lindo, um santo falando do outro. Na homilia do dia da canonização de Padre Pio, após ter relevado que o ministério do confessionário, que constitui dos traços distintivos do seu apostolado, atraía multidões incontáveis de fiéis para o convento de São Giovanni Rotondo, salientava. Então, peraí, a árvore aqui é conhecida pelo fruto na vida do Padre Pio. Ele não era só uma pessoa que aglutinava gente, que colocava multidão, mas gerava frutos. Uma coisa é colocar multidão, tem um monte de falso profeta que aglutina milhares de pessoas, mas a gente tem que ver o fruto. E aí ele vai continuar dizendo o Papa João Paulo II, mesmo quando aquele singular confessor tratava os peregrinos com aparente dureza. Ele entendia muito bem, ó, o santo, né, vê a alma. Eles, tomada a consciência da gravidade do pecado e sinceramente arrependidos, quase sempre voltavam atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Vocês estão entendendo aqui? Agora tem uma coisa que eu vi aqui
que eu achei assim maravilhosa, uma mulher que Jesus era, na verdade, uma santa, né? Morreu em odor de santidade. Olha o que o próprio Jesus falou para ela sobre o Padre Pio. Sobre a maneira de se expressar do padre, irmã Maria Francesca Foreste de Bolonha, morta em conceito de santidade, nos diz, olha que lindo isso daqui, que Jesus, numa visão, falando de Padre Pio, manifestou assim. Então agora você vai escutar o próprio Cristo falando sobre o Padre Pio. Sua linguagem é doce, cortante, franca, misteriosa como a minha. Abate a terra, suscita com o mesmo império. Por quê? Porque eu vivo nele. Então Jesus está falando sobre o Padre Pio. Quando o Padre Pio vinha que tinha que ser doce, ele era cortante, ele era franco, ele era misterioso, ele era. Quando tinha que abater, aterrava, suscitava, ele era. Mas Jesus dizia... Parou de transmitir um pouco aqui a live, aqui teve um corte. Mas voltou aqui agora. Tá normal aqui. É só internet. Então aqui, ó, é o próprio Jesus dizendo. Agora, o que eu acho interessante, sabe o que é? É o próprio Padre Pio falando do seu próprio rigor. Os frequentadores das nossas igrejas, carentes de repreensões, nós os saturamos de boas palavras e conselhos supérfluos. Gente, é o próprio Padre Pio que está dizendo. Fica só com boa palavra, com psicologismo, com filosofia barata. Quantos pregadores do evangelho deixaram de rezar, têm medo de profetizar? Por quê? Porque vai dar perseguição. Vai ser perseguido, vai ser mal falado, vai ser incompreendido, vai ser abandonado. Né? Você sabe que dá problema. Aqui tem trechos, calma aí que eu já vou terminar o que o Padre Pio diz e vou para a palavra, né? E vai dizer aqui, ó, saturamos de boas palavras e conselhos supérfluos, e aqueles necessitados de algum lume, uma claridade, os deixamos sem o mínimo necessário para a salvação. O Padre Pio dizia aqui, ó, o rigor fraterno vale mais que todas as meiguices do mundo reunida. Aí o cara tá lá, todo arrebentado no pecado, a moça, vivendo uma vida infernal. Aí chega... com uma meiguice, coloca a mão no seu coração, e Jesus te ama. Mas Jesus te ama, mas ele quer a sua mudança. Entendeu? Quando eu fui lá no meu encontro de conversão, o pregador arrepiou. Quando Davi estava no pecado, Natan chegou e falou do pecado dele. Jonas foi a Nínive e profetizou, daqui 40 dias esta cidade vai ser destruída. O que aconteceu? Houve um arrependimento coletivo, mudança de vida, jejum. Entendeu? Conversão. Ainda mais quando vem de uma alma que é santa, que não grita por gritar, mas grita por amor. É por amor a Deus, é pela salvação. Devorado pelo zelo, pela salvação das almas. É assim que agiu o Padre Pio. Agora, meu Deus do céu. Mas tem pregação na igreja que eu sinto asco. A pregação é tão doce que se você passar perto do pregador, você tem assim a possibilidade de você ficar diabético espiritualmente dizendo. Aquela vozinha, oi, tudo bem? Ai, só quer ficar tratando benzinho. Aí não fala contra o pecado. E aí não dá uma boa exortação. E às vezes naquela palavra de exortação, mas calma aí, com amor. Eu não estou falando gritar por gritar. Né? Deus não quer a morte do pecador, mas que ele converta e muda de vida. Num bom chacoalhão daquele, a pessoa poderia ter, né, refletido. Nossa, eu estou indo por um caminho mau. Né? Aí tem gente que fica falando só da falsa misericórdia. Não, claro que tem que pregar misericórdia. Eu amo a devoção a Jesus misericordioso. Não, mas como amo? Você pode ver na internet, tem uma pregação minha chamada O Triunfo da Misericórdia. Eu amo falar isso, mas tem gente que às vezes uma clarinada, uma chamada de atenção gera um benefício de graça tremendo, que é o fruto da vida do Padre Pio. Né? E aí ele vai falar de alguns pecados, meu Deus do céu. Aqui, ó. Esse daqui, ó. O não cumprimento da finalidade do matrimônio. Se você for para uma pessoa e perguntar para ela, para que você se casou? Qual que é a finalidade do seu casamento? A finalidade do sacramento do matrimônio é unitiva e procriativa. Eu caso para me unir com Deus, com a minha esposa e para ter filhos. Tá? E se a pessoa não quer isso? Aí fica lá com esse negócio de pílula anticoncepcional, de DIU, de camisinha e tantas outras coisas. O Padre Pio dizia o quê? A pílula anticoncepcional veio do inferno. Agora, meu Deus do céu,
É impossível, né? Que alguém que esteja assistindo não está vivendo isso. Então vamos ver se você vai ter força de escutar até o final. Vai dizer aqui, ó. Conta a irmã Vincenza, Madre Superiora da Casa de Acolhimento, São José, em São Giovanni Retondo. A uma senhora nossa hóspede, Padre Pio, não dera a absolvição. Negou. Vendo-a tão abatida, fui falar com o padre e disse a ele: Padre, aquela senhora está chorando. E ela disse, porque não lhe dê absolvição? O Padre Pio disse: sim, porque não quer ter filhos. Quantas pessoas na igreja que não querem ter filhos? Isso daqui é um pecado. Isso daqui é um pecado. E o santo, com um tom decidido e severo: diga a ela que estão pisando nos sacramentos de Deus. Quando eu fui me casar, a gente procurou o Padre Simeão, lá do Mosteiro Regina Pacis, que eu falei para vocês. A gente foi atrás de um sacerdote que é doutor, que tem uma boa doutrina, que entende, porque eu estava entrando no sacramento do matrimônio e eu queria ser bem preparado. E eu fui atrás de um padre que eu sabia que ele tinha destreza para fazer isso daí, né, para nos preparar bem. E ele disse o quê para nós? Eu já dei esse testemunho. Ele falou: ó, eu estudei 4 anos de filosofia, 4 de teologia para ser um sacerdote. Eu assumi um sacramento. Você também vai assumir um sacramento, que você vai fazer um curso de noivo de um dia. De um dia. Para viver uma vida de sacramento. Sem saber de tantas outras coisas. Sem estar bem preparado. Entender as finalidades do sacramento do matrimônio. Aí vem com esse negócio de não quer ter filhos. Mas calma, está pisando no sacramento. Se não quer ter filho, case. Se não quer ter filho, vira religioso. Ah, mas meu Deus do céu, o mundo está muito difícil. O mundo está difícil? Seja um pai santo. Seja uma mãe santa. Seja virtuoso, seja virtuosa. Ah, porque o mundo está difícil, eu não vou colocar filho. Mas na época de Santa Teresinha também não estava, mas os pais dela eram santos. E todos os filhos foram santos. Entendeu? Ah, meu Deus do céu. Eu estava conversando com um casal um dia que queria empreender, queria ganhar dinheiro. Oh, meu Deus do céu. A minha esposa mesmo disse para mim: como esse negócio de ter filhos não é fácil. À tarde aqui, a gente querendo fazer correio, a gente tem uma editora, querendo trabalhar, Gabriel chora, problema com Maria Clara, leva para a escola, atrasa a vida financeira. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que obedecer em primeiro lugar a Deus do que se importar somente com a minha vida financeira? Pô, meu Deus do céu, meus filhos estão ali no quarto. É o maior presente. Eu não seria como fosse a minha vida se eu não tivesse a Maria Clara e o Gabriel José. É a coisa mais maravilhosa, o presente que a minha esposa me deu. É que vocês não estão vendo, ela tá passando por trás aqui. É que ela é a coisa mais linda do mundo, minha esposa, maravilhosa. Me deu 2 filhos. Eu passo um monte de dificuldade, entendeu? Tô lutando para melhorar, mas eu vou ficar negando? Mas de jeito maneiro. Aí a gente foi lá e conversou um dia com um casal. E falou assim: não, a gente está querendo empreender, então a gente está evitando ter filho. E por isso a gente comprou um cachorro. Comprou um cachorro. Até eu vi aquela repórter Raquel Sherazade, não sei se é esse o nome dela, ela entrou pro jornalismo do SBT, que ela era de um discurso contra... Eu não sei o que aconteceu com essa moça, mas ela caiu num descrédito. Ela fez uma postagem essa semana que eu olhei e falei assim: eu não acredito que aquela paraibana, mas caiu do nível assim... Mas parece que ela tá descendo assim, ó, a rampa. Bom, e aí, família. Homem com homem, mulher com mulher. E cachorro, mostrando que cachorro tá minha família. Ô, dona Raquel Sherazade, se arrepende, minha filha. Você já foi uma mulher contundente, profética, que falava coisas importantes. Você tá desse jeito agora, minha filha. Raquel Sherazade, leia a vida do Padre Pio. Você colocou lá o livro, né? O Brasil tem cura. Você também tem cura. O Padre Pio pode te ajudar, Raquel Sherazade, porque você era uma mulher tão firme. E agora colocando negócio de cachorro. Não, vamos pegar um cachorro porque não quer ter família. Bom, o Padre Pio era firme contra isso, né? O Padre Pio era, né? Aí depois ele vai dizer que um dia voltou do convento, né? A hospedaria em Vila Maria, uma senhora aos prantos, chorando. Não conseguia dizer nenhuma palavra aos que lhe perguntavam o motivo de tanto desespero e dor. A mulher estava desesperada e com muita dor. 652 pessoas. Padre Pio hoje bateu o recorde. Bendito seja Deus pela vida desse santo maravilhoso. Padre Pio, o Senhor amou Jesus e as pessoas te amam por causa disso, e o Senhor nos ajuda com a orientação da vida cristã. E aí, ó, aqui, ó, está falando: quando finalmente se acalmou, contou sempre com lágrimas aos olhos. Padre Pio mandou-me embora do confessionário porque eu disse que meu marido não quer filhos. E o Padre Pio gritou: e virão os cânceres.
E as pessoas que tentavam consolá-la disse com um olhar apavorado: meu marido já está com câncer. O Padre Pio falou, e virão os câncer, por quê? Porque é um pecado, e o pecado atraiu essa ira de Deus, e virão os câncer. O marido dela já estava com câncer por não querer ter o filho. E aí, pessoal? Ninguém mais prega isso hoje em dia, não, mas é muito radical, mas é absurdo, não pode falar isso, vai chocar as pessoas vão se assustar. Pessoal, escuta aqui uma coisa, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não disse que a verdade iria libertar e que ela seria agradável, que seria gostoso, que ia fazer coceguinha na alma, entendeu? O Padre Pio simplesmente pregou o evangelho, a palavra da igreja. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Estava colhendo o câncer dele porque ele não queria cumprir com as finalidades do casamento. A finalidade é essa. Agora chega lá, né? As pessoas que queriam o noivado. Um dia, em São Giovanni Retondo, aproximara-se uma senhora e sua jovem filha e me pediram que fizesse de intermédio com o Padre Pio. Isso daqui está escrevendo o autor do livro, para conhecer sua opinião sobre uma situação que a deixava ansiosa. Eles vinham de Trento, tinha marcado confissão com o Padre Pio, ao qual deviam pedir um conselho muito importante. A moça estava noiva de um jovem que, inscrito num partido político leivo, declarava-se não crente. O cara era ateu. Ela, educada na religião católica e na prática dos sacramentos, não sabia o que fazer, se continuava aquela relação ou não. A espera para a confissão foi mais longa do que o previsto e elas não podiam mais se demorar no gargano, sendo, portanto, obrigadas com desgosto a voltarem para casa. Mas não queriam fazê-lo sem antes receber uma palavra iluminada do Padre Pio sobre o problema que afligia essa menina. Então ela era religiosa, católica, e o cara era ateu, afiliado a um partido político ateu, deveria ser comunista. Assim, pediram-me para falar com o padre, a qual apresentei no mesmo dia aquele caso de Conceição. Então o autor do livro foi lá falar com o padre. Pá, está acontecendo isso, isso e isso. O santo, depois de ter me ouvido, disse: e sobre o que querem basear o casamento excluindo Deus? E sobre que querem basear o casamento excluindo Deus? A resposta era clara e exata, mas pensando nas duas mulheres que estavam esperando um conselho prático, perguntei ao padre o que a moça deveria fazer com o noivo. Olha a resposta do Padre Pio. Ele, olhando-me um pouco surpreso por eu insistir ainda com as perguntas, como se não tivesse entendido, disse sem muita cerimônia que o mande para aquele lugar. Aí, ó, a pessoa quer casar. Não estava com uma pessoa que era do ateísmo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem, na Editora Imaculada, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Esse livro aqui, ó, A Espera do Noivo. Toda moça que namora, que é noiva, deveria ler isso daqui antes de casar. E uma mãe deveria dar de presente para sua filha, prevenindo de fazer uma má escolha. Porque depois casa mal, e a vida lá, no casamento, vira um inferno. E a moça vai casar com o homem com aquela super esperança de o converter. E aí, às vezes, isso daí não acontece, como eu já vi vários casos como esse. E a vida vira um inferno. Mas por quê? O Padre Pio falou, você quer basear a sua vida no quê? Na lei de quê? Você quer casar com o quê? Aí eu vou e abro aqui o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Mateus 7:24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo, é a oração, é o amor a Deus, é o seguimento da doutrina, é a confissão, é a busca do sacramento, a devoção a Nossa Senhora, São José, Sagrada Família. É isso daqui, ó. Entendeu? Aí vai dizer aqui, ó, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela não caiu porque estava edificada na rocha. Aqui, ó, o casamento é edificado em Deus. Agora vai dizer aqui, ó, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. Pessoal, se tem casamentos na igreja que tá tudo separando de pessoas que conhecem a Deus, você imagina que casa com uma pessoa assim, né? Semana que vem a gente vai ter uma super aula especial com uma baita de uma psicóloga, minha mãe, e a gente vai falar sobre questões de adultério, de família. Ó, semana que vem, em 21 horas, vem para essa live que vai ser uma benção. Por quê? Porque as famílias estão sendo destruídas e o Padre Pio está falando, quer basear o casamento no quê? Né? No quê? Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. A live já está num tempo, eu já estou aqui com vocês
68 minutos, já foi mais ou menos 1 hora. Eu tenho aqui outras coisas para falar do Padre Pio. Agora, eu quero perguntar para vocês aqui, ó. Nossa Senhora Aparecida, eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem, a gente faz mais uma aula justamente sobre o Padre Pio e eu falo mais algumas coisas porque o tempo já está passando, tá bom? Senão fica muito tarde. Eu quero mostrar para vocês esse livro, o Confessai-vos Bem, lá na nossa editora Imaculada. Se alguém puder entrar no nosso site, pegar o link e colocar. Pessoal, leiam esse livro, entendeu? Porque depois que você ler esse livro, você vai fazer uma bela de uma confissão, tá? Isso daqui vai proporcionar a gente na Editora Imaculada tem procurado trazer ao público católico livros que podem levar a pessoa a um conhecimento da verdade, ser beneficiado, né, pela doutrina da igreja e com tantos exemplos de santos, tá? A gente tem falado muito sobre o livro da humildade. O Padre Pio era um exemplo de um servo humilde, tá? Esse livro aqui, seleta de texto sobre a humildade. Sem isso daqui não tem caminho de santidade, né? As maiores graças que recebemos é justamente por causa dessa virtude. Pessoal, isso daqui, assim, é uma bênção mesmo. E o Padre Pio era um grande, devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, tá? Esse livro aqui foi escrito não por qualquer pessoa, mas por um grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório. E eu tenho alguns recados para falar para vocês. No mês de Maria, a gente vai fazer o desafio dos 21 dias. 21 dias, conteúdo diário, tá? Eu vou colocar no YouTube, eu vou colocar no Instagram, depois eu falo para vocês, os interessados. E no mês do Sagrado Coração de Jesus, a gente quer fazer o Brasil dentro do Sagrado Coração de Jesus. A gente vai fazer uma campanha para no mês de junho as pessoas viverem essa espiritualidade maravilhosa do qual o Padre Pio era muito devoto. A devoção mais importante da igreja, sem dúvida alguma, porque é o próprio Jesus, é o coração eucarístico dele, é a pessoa dele, é o amor dele, tá? O Padre Pio tinha uma devoção muito grande. E falo mais uma vez sobre o livro da Espera do Noivo. Pessoal, eu espero, tá, que vocês tenham gostado muito dessa live. Eu fico muito feliz porque pelo meu computador eu consigo ver que a gente bateu o recorde hoje com o Padre Pio. Mais de 600 pessoas, tem mais o pessoal do canal do Tarcísio, Soldados Católicos, tá? E aí eu quero dizer para vocês que a gente vai estar iniciando o nosso Terço dos Homens no dia 24 de abril, na igreja Nossa Senhora do Carmo. A gente vai ter a bênção com a relíquia do Padre Pio, vai ser uma noite de graça. O Padre Paulo fez vídeo pra gente, diversos sacerdotes e pregadores estão mandando os vídeos, eu vou postar aqui para vocês. Se vocês são de São Paulo ou das imediações, fecha uma caravana, combina com seus amigos para vir de carro, né? 7h30, a gente vai ser esse Terço dos Homens. Eu peço que vocês rezem. Eu convido você, que é meu seguidor, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Convido os seguidores do canal do Tarcísio para virem junto com a gente. E agora é o momento da gente mandar um boa noite aqui pro pessoal. O Fábio Borges sempre está com a gente. Obrigado, Fábio. Live muito linda. Bendito seja Deus. Sejam generosos. Santo Rosário todos os dias. São Padre Pio, rogai por nós. Valeu, Anderson Reis. Que o manto de Maria te abençoe. Amém. Abençoe você também. Obrigado por tudo. Tamo junto. O cara do Tolkien aí. Rapaz, eu vi que você me escreveu lá que o YouTube ele tá restringindo os likes. Depois eu vou te responder. É muita coisa. Açailândia, pessoal de Açailândia, Pernambuco, Piriri. Obrigado pela live de hoje, primeiro vídeo de muitos. Pessoal, toda semana, terça-feira, tá bom? A gente vai estar aqui, tem muita coisa boa para estar vindo aí, tá? Projetos muito bons. Agora tá tanta gente escrevendo que eu não consigo ver aqui. Olha isso, eu não tô conseguindo ver direito, gente. Vocês me perdoam, Osasco, estamos juntos. Ah, pessoal, nesse final de semana eu vou ter um retiro mariano aqui em São Paulo. Eu vou postar um vídeo convidando vocês aqui pelo YouTube em Araçariguama, é perto de Osasco. Escuta aqui, ó, você que tá vendo essa live agora, que você é de São Paulo. Tu homem, mulher, família, jovem, adolescente. Se você quiser estar num retiro conosco, só sobre Nossa Senhora, e com certeza vou falar do Padre Pio lá, eu te convido para você poder estar indo com a sua família. Como que você vai saber desse retiro? Agora, eu tô sem os dados, mas eu vou colocar um vídeo de convite aqui amanhã. Aí, se você vir no meu canal amanhã, você vai ver o horário e o endereço desse retiro mariano desse final de semana próximo agora, que a gente vai estar falando aqui, tá, pessoal? Vem pregar no Maranhão. Ó, isso mesmo, ó, reze pelo povo do Rio de Janeiro. As pessoas que querem convite de pregação, fale com a minha esposa, com a Thaís, tá? Para Campina Grande, a gente tem esse ano alguma coisa aí na Paraíba.
Vou rezar. A gente vai criar caixinha de oração, pessoal. Só eu e a minha esposa, mas a gente vai fazer alguma coisa bacana para vocês. Deus te abençoe. São Paulo te acompanhando. Obrigado, Thiago. Vamos para Cuiabá. A gente vai. Aí, pessoal, é muita coisa aqui. O Moarama, só convidar, pessoal. São José dos Campos, Divinópolis, Araraquara, Teresina. Aí, ó. Pessoal, vocês todos que estão querendo o nosso convite, você fala com a minha esposa, com a Thaís. Né? Tem ali na capa do meu Facebook o número, a gente vai colocar também no YouTube, tá bom? Pessoal, bom, estão falando do Rio de Janeiro que teve uma. Ó, gente, esses dias eu digo pra você, né? Aqui em casa a gente não assiste televisão. Com os nossos filhos doentes, muita correria com os nossos trabalhos, tá? A gente não tá vendo, mas um amigo meu me informou. A gente vai rezar por vocês do Rio de Janeiro, porque eu fiquei sabendo que a coisa foi gravíssima aí. Conte com as nossas orações, viu? Salve Maria Imaculada. Então, pessoal, a gente vai fazer um mês da Imaculada, desafio, 21 dias. Você não pode perder isso, né? Você não quer 21 dias com a Nossa Senhora, conteúdo diário. Se inscreva no nosso canal. Às vezes você está só assistindo, mas você não é um inscrito ainda. Eu te convido a vir fazer parte da nossa família maravilhosa, tá bom? O pessoal, foi demais, eu também fico muito feliz, tá bom? Eu tô vendo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. As tretas aqui, meu Deus do céu. Ô, pessoal, a gente querendo falar tão bonito do Padre Pio, gente que entra pra ficar causando aqui, ó. Deus tenha misericórdia. A gente tem Não, mas aqui agora ninguém tá falando mais não, Thaís. A Thaís Oliveira tá falando, ó, teve muita treta. Eu nem vi direito o que aconteceu, Thaís. Imagina se a gente tá pregando aqui, né, num fluxo, querendo ajudar as pessoas a ter vida espiritual, você vê isso daí desconcentra. Não sei se você percebeu, a partir do momento que eu olhei um pouco para cá, eu me desconcentrei todo. Eu tive que, né, ir recuperando, porque eu fiquei curioso e preocupado para querer saber o que estava acontecendo, e aí perdi um pouco do meu raciocínio. Você vê só, é horrível essa questão. Pessoal, fique com Deus. Deus abençoe muito. Rezem por nós, tá? Por esse retiro do final de semana, pela nossa família, a gente vai estar rezando por vocês, tá bom? Por favor, também peço que, se vocês puderem, a gente vai estar postando um vídeo de divulgação do Terço dos Homens, o façam, para que a gente possa reunir uma família de homens aos pés de Nossa Senhora para receber as bênçãos e graças para viver uma vida santa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Santíssima Virgem, Padre Pio. Nós rezaremos uma Ave Maria para encerrar isso, pedindo a bênção de Padre Pio e de Nossa Senhora para as nossas famílias. Uma bênção para vocês e uma bênção para o pessoal dos soldados católicos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Padre Pio abençoe você, as suas necessidades, as suas vidas com as mais generosas bênçãos de Deus. Um abraço, até terça-feira que vem, 21 horas. Salve Maria.